Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 166, Limorra 3. O chão tremeu e um som metálico alto reverberou em um campo verde cheio de pedras e árvores. Logo depois que o som metálico foi ouvido, uma voz profunda, porém poderosa, sacudiu os arredores. Rangun Munktarguu. Segurando um grande machado metálico tingido com o que parecia ser sangue preto, estava uma figura humanoide alta, branca e musculosa que tinha uma grande cicatriz cobrindo metade de seu rosto. Seus pesados olhos verdes que estavam enterrados sob as órbitas oculares, olhavam para o céu, onde estava uma criatura humanoide negra com chifres negros e grandes asas de morcego. Da mesma forma, olhando para seu oponente, os olhos vermelhos sangue da criatura humanoide negra olhavam ameaçadoramente para o orc abaixo dele. Nenhum dos dois falou, no entanto, uma forte tensão prevalecia ao redor. KHHRRR e KHHRRR. A cada respiração do orc, o ar turvo escapava de sua boca, fazendo-o parecer assustador. Atrás dele, mais de 1000 ou mais criaturas humanoides semelhantes estavam com as costas retas usando uma armadura de metal espessa que cobria a maior parte de suas características faciais, exceto os olhos. Cada um deles olhou para o céu, onde um número semelhante de demônios pairava no ar. Karun! 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 Apunhalando suas armas no chão, o chão tremeu enquanto os orcs entoavam repetidamente seu grito de guerra. A cada grito, eles batiam ritmicamente com suas armas no chão, resultando em uma sensação opressiva para encobrir os arredores. Olhando para os orcs abaixo dele, com um sorriso sádico no rosto, o líder demônio abriu a boca e riu. Kekek, Larin Mavil Tum. Kalen Tatunin Ruvil Tenvoil. Apontando o polegar para o pescoço, o demônio sorriu sadicamente para a legião de orcs diante dele. Depois disso, ele passou o polegar pelo pescoço enquanto gritava animadamente. Cantar! Olhando para o demônio de baixo, sem se incomodar com sua provocação, o orc branco pálido levantou seu machado no ar e apontou para os demônios no ar. Pouco depois, sua voz poderosa mais uma vez abalou os arredores enquanto ele gritava. Gandão Buu! Assim que a voz do orc branco passou pela orelha de cada membro, os orcs atrás dele levantaram suas vozes enquanto esfaqueavam suas armas no chão ainda mais ferozmente. Karun! 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 Não muito tempo depois, simultaneamente levantando suas armas no ar, arqueando suas estruturas grossas para trás, os orcs jogaram suas armas no ar. Com uma velocidade sem precedentes, as armas que variavam de machados, martelos, espadas de todos os tipos de outras armas pesadas, arremessadas em direção aos demônios no céu, dividindo o ar. Gritos ecoavam no ar, enquanto os demônios usavam suas asas para se protegerem dos ataques repentinos dos orcs. Kiei! Quando as armas colidiram com as asas dos demônios, alguns dos demônios foram capazes de repelir as armas, enquanto outros encontraram seus corpos completamente esmagados pelas gigantescas armas que vinham em sua direção. Sangue negro jorrou do céu. Karun! Com as mãos no ar, enquanto as armas eram repelidas pelos demônios, uma tonalidade verde escura envolvia as armas que ainda estavam no ar. De repente, as armas que estavam caindo no chão dispararam em direção aos orcs parados no chão, pousando perfeitamente na palma de suas mãos. Karun! Recuperando as armas de volta, os orcs ergueram as armas no ar enquanto entoavam seu grito de guerra mais uma vez. Kiei! Enfurecidos pelo súbito ataque dos orcs, com as unhas bem salientes de seus dedos, os demônios mergulharam na direção de onde os orcs estavam. Enquanto eles mergulhavam no chão, com cada batida de suas asas, sua velocidade multiplicava várias dobras deixando para trás imagens posteriores. Não muito tempo depois que os demônios atacaram, o sangue começou a derramar de ambos os lados enquanto rugidos e gritos desesperados ecoavam pela extensa terra. Puta merda! Não muito longe do confronto, parado atrás de uma pedra enorme, colocando meu dedo nos lábios, sussurrei baixinho para Kevin, que quase xingou em voz alta.
Não grite e tente esconder sua presença o máximo possível. Cobrindo a boca, Kevin acenou com a cabeça. Sim. Bom. Voltando minha atenção para a luta à distância, um olhar solene apareceu em meu rosto. Enquanto Kevin e eu caminhávamos em direção a Gudkodror, de repente ouvimos o alto grito de guerra vindo dos orcs. A coisa lógica para Kevin e eu fazermos assim que ouvimos o barulho era obviamente nos mover o mais longe possível, no entanto, não foi isso que fizemos. Isso foi porque de repente eu tive uma ideia. Virando minha cabeça para Kevin, sussurrei baixinho. Você pode decifrar o que eles estão dizendo? Para mim, o que eles disseram não fazia sentido. O idioma que eles estavam usando atualmente era um idioma conhecido como Lartia, e era o idioma principal que os orcs usavam. Como não aprendi, não entendi nada. Felizmente, eu tinha um tradutor ambulante ao meu lado. Kevin e seu sistema. Franzindo a testa, com os olhos fixos na luta ao longe, Kevin respondeu. Sim, eu posso. Tudo bem, me diga o que você conseguiu entender. Acenando com a cabeça, Kevin começou a falar. Para resumir o que percebi da conversa deles, e o orc na frente dos outros orcs se chama Silug e ele é um comandante de legião. De acordo com o que ele disse, há um total de 3.500 orcs sob seu comando. Voltando sua atenção para o líder dos demônios que estava no ar, Kevin continuou. Por outro lado, o líder do lado demoníaco parece ser um demônio de classificação, o que equivale a um herói de classificação A. Embora ele não tenha declarado o número de demônios que tem com ele, deve ser o mesmo. Parando por um segundo para organizar seus pensamentos, depois de alguns segundos Kevin continuou. Por que eles estão brigando, eu não sei. Quando chegamos aqui, o conflito já estava aumentando e por isso não consegui entender muito. Ouvindo a avaliação e tradução de Kevin, balancei a cabeça. Isso é bom. Eu não precisava necessariamente saber por que eles estavam brigando. Esse não era meu objetivo aqui. Virando a cabeça em minha direção, Kevin perguntou. Então o que fazemos agora? Com meus olhos fixos na batalha à frente, eu respondi. Nós esperamos. Espere? Sim, a hora de nos mudarmos ainda não está madura. Ainda não? Então qual é o seu plano? O que eles poderiam ganhar com essa luta? E qual era o plano que Ren estava falando? Kevin queria saber. Aqui, chegue mais perto. Vendo Kevin satisfeito com minha resposta vaga, suspirando e pedindo que ele se aproximasse, expliquei a ele meu plano. O plano era bastante simples, uma vez que todos estavam distraídos lutando, esgueirar-se e camuflar-se em um orc vestindo seu equipamento e fingir ser um deles. Era isso. Não havia nenhum grande plano por trás disso ou algo assim. Embora houvesse outras maneiras de entrar em Gudkodror, entrar diretamente pela entrada era provavelmente a maneira mais fácil e segura de fazê-lo, e bem, pelo menos em comparação com as outras opções. Além disso, já que os orcs não eram as criaturas mais brilhantes, escondendo-se nas massas, Kevin e eu provavelmente poderíamos nos safar disso. Embora perigoso, era o plano mais adequado no momento. Enquanto eu lentamente explicava meu plano para Kevin, não muito tempo depois, ele olhou para mim incrédulo quando disse. Você está louco, se fizermos assim, não seremos descobertos? Além disso, e se um lado perder? Se os demônios venceram e todos os orcs morreram, qual era o sentido de se esgueirar? Além disso, e se eles fossem descobertos por um dos orcs no caminho de volta? Isso não significaria apenas morte instantânea? Quero dizer, como eles estavam cercados, eles não tinham outra opção a não ser morrer. Um único erro e a morte os esperava, esse plano era extremamente arriscado. Não se preocupe. Apontando ao longe onde estava acontecendo a luta, olhei para o Kevin e disse. Dê uma olhada nos líderes de ambos os lados e diga-me quem parece mais calmo. O que você quer dizer? Embora duvidoso, espiando do lado da pedra, Kevin observou o líder de ambos os lados.
Atualmente, ambos os lados estavam parados com os orcs e demônios lutando uns contra os outros. As baixas começaram a se acumular de ambos os lados. No entanto, embora houvesse baixas em ambos os lados, em termos de números parecia ser igual, pois havia quase a mesma quantidade de cadáveres de orcs e de demônios caídos no chão. Tirando os olhos do campo de batalha principal, Kevin olhou para os respectivos líderes de ambos os lados. E ele logo percebeu que nenhum deles estava se movendo. Vendo sua falta de ação, apesar do fato de que seus subordinados estavam morrendo, Kevin franziu a testa por um segundo mas ele logo entendeu por que eles não estavam se movendo. Com ambos os lados sendo muito mais fortes que seus soldados, se eles se movessem, os tremores secundários de sua batalha afetariam suas próprias tropas. Seria ainda mais devastador. Simplesmente, os dois não podiam lutar ainda. Recordando as palavras de Ren, olhando para os rostos dos dois líderes, Kevin logo percebeu uma coisa peculiar. E isso foi comparado ao líder orc. O Conde Demônio tinha uma carranca no rosto enquanto ele assistia à batalha de baixo. Além disso, a cada minuto que passava a batalha se arrastava, mais profunda se tornava a carranca em seu rosto. Isso definitivamente significava algo e de repente, uma certa ideia veio à sua mente quando ele exclamou em voz baixa. Ah! Observando a reação de Kevin de lado, com um leve sorriso no rosto, olhei para ele e perguntei. Agora, por que o líder orc seria mais calmo do que o demônio classificado como o conde? Tirando os olhos da batalha e olhando para mim, Kevin disse lentamente. Reforços. Parando por um segundo, Kevin repetiu em voz baixa. Reforços para os orcs estão chegando. Vendo que Kevin entendeu, o sorriso em meu rosto se aprofundou. Bingo! É exatamente isso. Com reforços vindo do lado dos orcs, era natural que a batalha mudasse para o favor dos orcs em breve. Portanto, ao observar esse fato, soube que o plano era viável. Como Kevin também entendeu esse ponto, ele começou a acenar com a cabeça. Tudo bem, e se você colocar dessa forma, faz sentido. Isso mesmo. Quando eu estava prestes a falar, interrompendo-me no meio da frase, ouvi um grande estrondo vindo de onde estava o campo de batalha enquanto o chão abaixo de nós tremia ferozmente. Virando abruptamente minha cabeça em direção ao campo de batalha, logo percebi o porquê. Parece que o demônio classificado não consegue mais se conter. Acho que essa é a nossa fila. Solenemente olhando para mim, Kevin acenou com a cabeça e disse. Tudo bem. Vamos esperar. Quando eu estava prestes a entrar furtivamente no campo de batalha, lembrando de algo e tirando algumas poções do meu bolso, joguei-as em Kevin. Pegue isso, você vai precisar deles. Certifique-se de que, uma vez que você esteja na armadura orc, engula todas as poções que eu te dei. Agarrando as poções que joguei nele, um olhar de confusão apareceu no rosto de Kevins. O que são as? Quando ele estava prestes a perguntar sobre as poções, eu já havia desaparecido do meu lugar, deixando-o sozinho atrás da rocha de onde estávamos espiando. Droga, pelo menos me diga para que eu preciso usá-los. Xingando em voz alta, Kevin olhou para onde eu costumava estar e começou a ir para a batalha também. Que descuido! Ao ouvir o grito de Kevin à distância, não pude deixar de balançar a cabeça. Felizmente, o som alto das batalhas abafou seus gritos, senão eles já o teriam pego. Senti um pouco de pena de sair sem explicar o que as poções faziam, mas... é só que eu realmente queria participar da diversão. Capítulo 167, Limorra 4. Enquanto me movia silenciosamente pelo perímetro do campo de batalha, fiz questão de esconder minha presença o máximo possível. Escondendo-me atrás de pedras e árvores, rastejei lentamente em direção ao campo de batalha. Explosões soaram por toda parte e gritos de dor e raiva ecoaram pelo campo de batalha. Ambos os lados lutaram continuamente um contra o outro com os orcs balançando suas enormes armas para baixo e os demônios mergulhando do céu perfurando a brecha da armadura volumosa do orc. Sangue preto e verde espirrou por toda parte enquanto ambos os lados tentavam implacavelmente se matar.
Virando minha cabeça para o lado, olhei para a distância onde a batalha entre os dois líderes estava acontecendo. De pé com as costas retas, Silug, o comandante da legião, balançou seu machado para baixo. Quando seu machado tocou o chão, o ar se dividiu e uma enorme luz vermelha rapidamente se aproximou do demônio no ar. Erguendo a mão e em um movimento de tapa, a mão do demônio de contagem fez contato com o feixe de energia. Assim que a mão do demônio de contagem tocou o feixe vermelho, tudo ficou mortalmente quieto. Tudo ficou parado, já que orcs ou demônios olhavam para longe. Logo uma luz vermelha brilhante envolveu os arredores e uma enorme explosão soou. Uma enorme onda de choque varreu os arredores enquanto orcs e demônios nas proximidades eram arremessados para longe. Não muito tempo depois, quando a luz diminuiu e os tremores secundários da explosão diminuíram, logo vi o demônio classificado como Conde mergulhando em direção a Silug com uma velocidade sem precedentes. Seus olhos vermelhos sangue agora estavam tingidos de preto enquanto sua mão esquerda pendia por alguns fios. No entanto, se alguém olhasse de perto, poderia ver a fibra de seus músculos se regenerando lentamente, recolocando seu braço no lugar. Olhando estoicamente para o demônio indo em sua direção, Silug levantou seu machado no ar e gritou em voz alta. Gra! Logo o demônio e o orc mais uma vez entraram em colisão e outra grande onda de choque varreu o local. Merda! Observando a luta à distância, não pude deixar de xingar silenciosamente para mim mesmo. Quanto tempo vou levar para atingir o nível deles? Olhar para os dois líderes lutando à distância fez meu sangue ferver. Tanto poder. Um poder tão avassalador que fazia o ambiente tremer com cada um de seus movimentos. Eu também queria me tornar tão forte. Forte o suficiente para não me preocupar em pensar cuidadosamente sobre cada uma das minhas ações. Eu sabia que estava sendo ganancioso. No entanto, eu não conseguia me impedir de querer esse tipo de poder. E embora eu soubesse que a velocidade dos meus aumentos de força poderia ser descrita como nada menos que um milagre, isso não me impediu de desejar ser tão poderoso. Ainda assim, eu sabia que algumas coisas não podiam ser apressadas. Olhando para os dois líderes lutando à distância, eu sabia. Eu sabia. Era apenas uma questão de tempo até que eu os superasse. Enquanto eu estava imerso em meus próprios pensamentos, de repente, do nada, uma enorme estrutura se chocou contra as árvores que estavam ao meu lado, destruindo tudo, criando uma nuvem de terra. Assustado, imediatamente me agachei e olhei na direção de onde aconteceu o acidente. Infelizmente, por causa da sujeira que envolve a área, não consegui dar uma boa olhada no que era. Virando minha cabeça para olhar para trás para ter certeza de que ninguém mais estava vindo, eu lentamente me aproximei da área onde o acidente aconteceu. KHRR, KHRR. Quando a poeira baixou, um orc apareceu deitado na área ao meu lado. A cada respiração que dava, o ar branco escapava de sua boca. Logo nossos olhares se encontraram. Lutengaren movem humano. Quando seus olhos e os meus se encontraram, após uma breve pausa, o orc ergueu a cabeça e gritou bem alto. Percebendo isso, colocando minha mão na bainha da minha espada, eu rapidamente canalizei a mana dentro do meu corpo e me desculpei. Desculpe, eu não falo a língua Orchen ou o que quer que seja chamado. O primeiro movimento do estilo Keiki, flash rápido. Depois disso, antes que o orc pudesse se defender, uma luz brilhante iluminou os arredores e um raio de luz perfurou a pequena abertura da armadura que o orc usava. Sangue verde espirrou por toda parte. Expirando, removi minha espada do corpo do orc enquanto seu corpo caía sem vida no chão. Olhando para o orc no chão, tentei com força acalmar meu coração enquanto limpava o sangue verde que havia espirrado em meu rosto. Se eu dissesse que não estava nervoso agora, teria sido uma mentira. Embora eu não tivesse certeza sobre a verdadeira força do meu oponente, pelo menos fui capaz de inferir que ele estava pelo menos no meu nível. Felizmente, ele se machucou, ou então a situação poderia ter se tornado problemática. Independentemente disso, embora nervoso,
consegui manter a compostura, o que me provou que estava crescendo. Se isso tivesse acontecido comigo 5 meses atrás, eu teria apagado e perdido um tempo valioso. Tudo bem ficar nervoso, todo mundo fica nervoso. No entanto, se esse nervosismo afetou seu julgamento, foi aí que você soube que tinha um problema, e agora, eu não mais apagava sempre que estava nervoso. Tudo bem, chega de perder tempo. Caminhando em direção ao orc agora morto, eu imediatamente tirei toda a sua armadura dele. Porra, essa porcaria pesa 1 tonelada de porcaria. Jogando a armadura para o lado, não pude deixar de xingar a mim mesmo ao sentir o peso da armadura. Parecia que era um carro. Asterisco suspirar asterisco. Mendigos não podem escolher. Suspirando interiormente, olhando para o cadáver do orc ao meu lado. Tirando um pouco de óleo do meu espaço dimensional, joguei no orc e estalei meus dedos que estavam cobertos de psions de chamas. Não muito tempo depois, um grande incêndio apareceu na área em que eu estava. Como era uma visão comum no campo de batalha, não chamou a atenção. Agachando-me e carregando a armadura para longe do fogo, encontrei uma área um tanto isolada e vesti a armadura. Dizer que foi fácil seria mentira. Vamos ignorar o fato de que a armadura era grande demais para mim, apenas o peso por si só me fez sentir mal. Já era difícil para mim me ajustar a 3 vezes a gravidade, agora que eu estava vestindo algo que pesava como um caminhão em mim, parecia que minhas pernas eram feitas de chumbo. Eu mal conseguia ficar em pé. Felizmente, eu tinha uma solução para isso. Tirando 3 poções do meu espaço dimensional, abrindo a tampa com o polegar, tentei tomá-las de uma só vez. Aqui vai não. No entanto, quando eu estava prestes a beber a poção, o chão tremeu ainda mais ferozmente do que antes, fazendo-me perder um pouco o equilíbrio. Felizmente, consegui recuperar o equilíbrio. Senão, eu poderia ter perdido as poções. Olhando para longe, eu lentamente murmurei. Os reforços estão aqui. Vendo que eu não tinha muito tempo sobrando, engoli rapidamente as 3 poções em minha mão, logo descobri meu corpo se expandindo rapidamente. Em questão de segundos, logo consegui preencher a armadura completamente. Além disso, a armadura não era mais tão pesada quanto antes. A razão pela qual consegui fazer isso foi por causa das 3 poções que acabei de consumir. Poção de gigantificação, poção que expande rapidamente o corpo. Os efeitos duram um dia. Poção de ampliação de força, poções que aumentam a força do usuário em um fator de 2. Os efeitos duram um dia e a agilidade diminui com o consumo. Poção de mudança de voz, poção que permite ao usuário mudar de voz como quiser. Eu realmente não precisava explicar por que eu precisava das 2 primeiras poções, no entanto, a última poção, embora parecesse inútil, foi uma precaução extra que tomei para me disfarçar melhor como um orc, já que as vozes do orc eram altas e poderosas. Embora eu não falasse o idioma, caso eles estivessem entoando seu grito de guerra, eu não seria exposto. Agora eu acho que é hora de eu ir. Pegando o livro vermelho por um breve momento, eu li algumas das páginas. Não muito tempo depois, fechando o livro, lentamente saí da floresta em que estava. Enquanto caminhava, a cada passo que dava, o chão tremia. Sem me incomodar com isso, logo saí da floresta estreita, e o que vi a seguir me abalou profundamente. Carum! 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 Na extensa pradaria diante de mim, ondas de orcs podiam ser vistas marchando à distância entoando seu grito de guerra e batendo suas armas no chão. Onde quer que eles fossem, o chão tremia. No comando dos orcs, de pé no topo de uma grande pedra estava a figura de Silug que estava olhando ameaçadoramente para o céu onde o demônio classificado como o conde estava. Ao lado dele, outro orc estava parado. Ele tinha uma presença semelhante a Silug. Porém, diferentemente dele, sua pele era vermelha e seu corpo era mais volumoso. Ele parecia assustador. Olhando para o demônio no ar, o orc vermelho gritou. Koalen Toram Plus em Kaar. Olhando para o orc vermelho abaixo dele, ainda sorrindo, o demônio respondeu.
Veluen Tenassi e Len. Enquanto o demônio de Contagem e os líderes orcs conversavam, caminhei lentamente em direção à legião de orcs à distância. Enquanto caminhava, certifiquei-me de não esconder minha presença enquanto mantive minhas costas retas e sem medo passei pelo pasto em direção aonde os outros orcs estavam. A razão pela qual eu estava fazendo isso era porque eu não era o único orc que se separou de sua legião ao lutar contra os demônios. Portanto, para não parecer suspeito, tive que abordá-los de frente e, felizmente, não muito tempo depois, logo estava ao lado de centenas de outros orcs, olhando para a distância onde os dois líderes orcs estavam. Tiralen Valken para o louco Gud-Kodror. Olhando silenciosamente para os líderes à distância, fechando meus olhos ligeiramente, falei dentro da minha mente. Ei, Angélica, você está aí? Chamando Angélica dentro da minha mente, depois de uma pequena pausa, sua voz entrou na minha mente. Sim. Mais uma vez abrindo meus olhos e encarando os líderes de ambos os lados, perguntei a Angélica dentro da minha mente. Angélica, você consegue entender o que eles estão dizendo? Depois de outra breve pausa, Angélica respondeu. Sim. Você pode traduzir para mim? Sim. Mas não fale muito comigo, humano. Sinto uma forte presença aqui perto, e se eu for um pouco descuidado, posso ficar exposto. Então eu vou explicar para você quando você sair. Finalmente entendendo por que Angélica estava demorando tanto para responder, eu balancei a cabeça em compreensão enquanto olhava para o demônio à distância. Tudo bem, vou esperar quando ele sair. Embora Angélica estivesse escondida no momento, não havia garantia de que ela não seria pega. Embora as chances fossem extremamente baixas, isso não significava que as chances não eram zero e além disso, com o demônio à frente sendo um demônio de Contagem, nunca era errado ser extremamente cauteloso. Felizmente, não demorou muito para o demônio de Contagem sair. Calatal. Gevier. 10 minutos depois que Angélica parou de falar comigo, com uma risada alta, o conde demônio bateu sua asa no ar e desapareceu na distância como um estrondo sônico. Ao lado dele, os demônios restantes também desapareceram à distância com grandes sorrisos em seus rostos. Embora eu não fosse capaz de entender o que havia acontecido, eu sabia que os demônios haviam conseguido o que quer que estivessem planejando. Isso porque não muito depois que os demônios partiram, um rugido enfurecido varreu os arredores e a vegetação. Gundembuu. A fonte do grito era Silug, cujo peito subia e descia ferozmente. Voltando sua atenção para o orc vermelho próximo a ele e a legião atrás dele, Silug gritou. Caram! Humano rápido, bata sua arma no chão. Assim que a voz de Sigul sumiu e ouvindo o aviso de Angélica, usando o machado que peguei do orc anterior, bati ritmicamente no chão e gritei como os outros orcs. Carum! 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 Virando-se, Sigul dirigiu-se para longe e as tropas o seguiram. Seu rosto era incomparavelmente escuro. Finalmente estávamos indo para Gud-Kodror. Capítulo 168, Gud-Kodror 1. Enquanto nuvens escuras envolviam o céu e impediam que a luz do sol brilhasse sobre a terra, em uma cordilheira, sons estrondosos ecoavam pelos arredores. Marchando pelo grande terreno rochoso havia mais de 1000 orcs vestindo armaduras metálicas grossas que pesavam mais de 2 toneladas. A cada passo que davam, o chão abaixo deles tremia. Garota Randin. Caminhando na frente do exército de orcs estavam 2 orcs que se destacavam dos demais. Um orc branco e um orc vermelho. Atualmente, ambos os rostos estavam incomparavelmente escuros enquanto seus peitos subiam e desciam de forma desigual. O comandante da legião, Silug, tinha uma expressão especialmente aterrorizante quando a grande cicatriz em seu rosto se tornou ainda mais gritante. Enquanto caminhávamos, uma sede de sangue sem limites exalava de seu corpo. A sede de sangue era tão poderosa que os orcs ao lado dele tremiam incontrolavelmente. Quase como se estivessem olhando para a própria morte. Observando a cena mais para trás, com a cabeça erguida, eu disse suavemente com uma voz profunda. Quanto tempo nos resta?
Caminhando ao meu lado, vestindo uma grande armadura metálica que cobria a maior parte de seu corpo estava Kevin, que disse friamente: mais 10 quilômetros. Virando minha cabeça para o lado, e notando a atitude de Kevin, eu percebi que ele ainda guardava rancor de mim por causa de poções. Revirando os olhos dentro da grande máscara de metal, pedi desculpas. Tudo bem, me desculpe pela coisa de poções, você não precisa ficar tão bravo com isso. Eu entendo que errei aqui, mas não é como se algo tivesse acontecido. Vamos excluir suas vantagens como protagonista, eu também tinha o livro comigo. Com isso, eu sabia que Kevin ficaria bem. Não fui burro o suficiente para obrigá-lo a fazer algo que acabaria por matá-lo. Não estou bravo? Quase fui pego porque você não me contou o que eles fizeram. Não, você não estava, pare de exagerar. Ele apenas assustou um orc próximo, nada aconteceu. Como o orc estava muito ocupado lutando contra um demônio, não houve acompanhamento. Voltando sua atenção para mim, Kevin franziu a testa dentro de sua máscara e disse: E como você sabe disso? Pelo que Kevin lembrava, Ren saiu do lado oposto dele e ele não deveria tê-lo visto. Sem perder o ritmo, respondi: Como tive sorte, um orc morreu ao meu lado, consegui mudar rapidamente e assim vi você no caminho. Apertando os olhos, Kevin começou a acenar com a cabeça. Eu o vejo. Não, na verdade eu estava bem longe dele, mas ele não precisava saber disso. Tirando isso, finalmente descobri por que os orcs e os demônios estavam lutando. Depois que o demônio de Contagem saiu, Angélica finalmente me contou o que havia acontecido. Para resumir. Resumindo, os demônios emboscaram os orcs. Normalmente, isso não teria sido um evento tão surpreendente, considerando o fato de que orcs e demônios lutavam o tempo todo e, no entanto, desta vez, as coisas não eram as mesmas de sempre. Na verdade, um grande problema aconteceu. E o problema era que o suprimento de comida que os orcs carregavam era alvo direto dos demônios, como resultado, foi destruído. Este foi um grande golpe para os orcs. Com a escassez de alimentos, qualquer perda causada em seu suprimento de alimentos significava que eles recebiam um golpe devastador. Especialmente porque a comida era o que mantinha seus soldados vivos até agora. Quanto menos comida os orcs tivessem, e menores eram as chances deles sobreviverem. Kevin também entendeu isso e, enquanto marchamos com os outros orcs, discutimos o que aconteceu. Embora Kevin tenha entendido um pouco o que havia acontecido desde que ele conseguia entender a língua deles, somente depois que eu retransmiti a ele o que Angélica me disse, ele entendeu completamente o que estava acontecendo. Ele ficou um pouco surpreso sobre como eu era capaz de saber essa informação, já que não sabia falar o idioma antes, e mais, felizmente, ele não se intrometeu muito. No final, ao descobrir o que havia acontecido, ele não pôde deixar de suspirar e dizer: que pena. Olhando para Kevin por um breve momento, eu disse suavemente em voz baixa: o que é? O fato de orcs não poderem usar armazenamentos dimensionais, senão essa situação nunca teria acontecido. Parando por um segundo, cocei a nuca e balancei a cabeça. Ah, e eu acho que você está certo. O que Kevin disse não estava errado. Os orcs não podiam usar armazenamentos dimensionais como os humanos, e isso por causa de uma razão específica. Orcs não podiam usar mana. Mais especificamente, porque os orcs não podiam usar mana, eles não eram capazes de usar armazenamentos dimensionais, pois exigiam mana para ativá-los. Se eles pudessem usar o armazenamento dimensional, proteger os suprimentos de comida teria sido uma brisa, pois Silug sozinho poderia ter feito o trabalho. Infelizmente, esse não era o caso, pois os orcs não usavam mana, mas usavam algo chamado aura. Um sistema de energia completamente diferente comparado ao mana e era exclusivo apenas para orcs como energia demoníaca para demônios. A razão pela qual os orcs usavam aura em vez de mana tinha a ver com a forma como eles evoluíram e como se concentraram principalmente na força bruta e em seus corpos.
Ao contrário da mana que permitia aos usuários canalizar elementos, a aura era uma força que estava escondida dentro dos corpos dos orcs e lhes permitia estimular cada músculo e fibra de seus corpos. Ao fazê-lo, ajudou-os a crescer mais fortes, regenerando suas fibras musculares para serem mais fortes e duráveis. O resultado final foram seus corpos maciços que continham poder bruto ilimitado escondido dentro. Eu não precisava elaborar sobre o quão forte eles eram, e já que eu tinha visto o poder de Silug em primeira mão. Aterrorizante. Portanto, por causa de como eles foram projetados biologicamente, os orcs não podiam usar mana. Isso também explicava por que os orcs usavam armaduras grosseiras e pesadas. Era simplesmente porque os artefatos eram inúteis para eles, pois não podiam usar mana. Voltando a Silug, a razão pela qual ele estava especialmente furioso era bastante óbvia. Como ele era o líder da expedição, todas as responsabilidades cairiam sobre ele pelo fracasso. De repente, tirando-me dos meus pensamentos, ouvimos o som de passos parando enquanto cada soldado parava de se mover. De pé no topo de uma rocha, com vista para os orcs abaixo dele, a voz poderosa de Silug ressoou pela área. Levira Laun Savik. Come Tun Lareon Von. Ouvindo a voz de Silug ecoando pelos arredores, franzindo a testa, chamei por Angélica dentro da minha mente. Ei Angélica, tem como você me fazer entender? Depois de um breve momento, a voz de Angélica entrou na minha cabeça quando ela disse. Sim, eu não usei isso antes porque meus irmãos estavam lá, mas agora que não sinto mais sua presença, posso compartilhar um pouco do meu poder. Vendo que Angélica poderia me ajudar a entender, fiquei empolgado. Tudo bem, perfeito. Honestamente, achei o fato de não conseguir entender nada bastante problemático. Felizmente, eu tinha Angélica comigo, que sabia falar o idioma. Na verdade, Angélica, quantos idiomas você fala? Eu estava genuinamente curioso, já que ela sabia Lartiano, que era a língua principal dos orcs, ela definitivamente conhecia outras línguas. Todos eles. Surpreso com a resposta dela, não pude deixar de perguntar mais uma vez para ter certeza de que não ouvi errado. Todos eles? Sim, nós demônios nascemos com a capacidade de conhecer todas as línguas que existem. Ao ouvir esse fato, fiquei um pouco surpreso. Interessante. Eu nunca soube disso. Especialmente desde que eu era o criador do romance. Acho que ainda havia algumas coisas técnicas que eu não sabia como autor do romance e realmente interessante. Foque sua mente. Ouvindo a voz de Angélica em minha mente, tirando-me de meus pensamentos, fechei os olhos e me concentrei como Angélica me disse. Embora eu tenha ficado surpreso com o que Angélica me disse, minha mente estava mais preocupada com outras coisas como querer entender o que Silug estava dizendo. Tudo bem, estou prestes a compartilhar com você minha habilidade, então tente não perder o foco. Acenando com a cabeça, eu disse solenemente. Tudo bem. Bom. Fuva. Assim que a voz de Angélica desapareceu da minha mente, de repente senti uma sensação de esfaqueamento atingir meu cérebro, resultando em meu rosto estremecer de dor. KH. Um pequeno gemido escapou de meus lábios, mas por ser fraco ninguém o ouviu. Além disso, eu tinha uma máscara cobrindo meu rosto, o que ajudou bastante. Depois de alguns segundos, sentindo a dor em meu cérebro desaparecer, abrindo meus olhos, olhei para Silgus à distância. Espero que agora eu possa entender. Olhando ferozmente para o mar de orcs abaixo dele, Silgus gritou enquanto sua voz poderosa ecoava pelos arredores. As chamas da guerra estão sobre nós, e KHRRR. Ao acender as primeiras faíscas, o inevitável confronto pela soberania deste planeta foi impulsionado. Parando por um segundo enquanto olhava para os orcs abaixo dele, estendendo a mão para frente e fechando-a em punho, Silgus gritou. E eu juro pelo meu nome Silgus, terceiro comandante da legião de Gudkodror, que irei pessoalmente acabar com eles na guerra que eles tanto procuram, e KHRR. Somente com o cheiro do sangue desses vermes cobrindo este mundo, poderei finalmente descansar em paz. Karun.
Carum! Carum! Ouvindo o discurso de Silgus, muitos dos orcs em pé sentiram seu sangue ferver enquanto entoavam seu grito de guerra enquanto jogavam suas armas no chão. Satisfeito com a reação, com o rosto ficando incomparavelmente sério, Silgus gritou. Então, e agora que estamos prestes a entrar em Gudgodror, eu quero saber, e quem vai ficar ao meu lado e quem vai me deixar? Instantaneamente os arredores ficaram quietos. Ouvindo o discurso graças à habilidade de Angélica, percebi instantaneamente o que estava acontecendo. Silug, o líder orc, estava tentando unir as tropas fazendo-as ficar do seu lado para que quando chegássemos a Gudgodror, ele enfrentasse uma punição mais leve devido ao seu fracasso. Se ele tivesse um apoio substancial, sua morte ou punição teria um efeito adverso sobre os orcs em geral. E assim, assumindo o comando total desta legião, Silug estava tentando o seu melhor para se tornar mais importante aos olhos dos superiores. Ele queria exercer domínio sobre todos aqui, antes de voltar para Gudgodror. Além disso, a julgar pelas flutuações no ar, parece que ele estava usando uma habilidade que expôs à força as pessoas que planejavam traí-lo. Felizmente, Kevin e eu não fomos afetados por isso, pois não usamos aura e não poderia dizer isso para o resto dos orcs. E eu estava certo. Depois de alguns segundos, vendo que ninguém havia respondido ainda, Silgus gritou alto mais uma vez enquanto as flutuações no ar se intensificavam. Diga agora! De repente, um orc saiu da linha e gritou. Eu gostaria de sair. Assim que suas palavras saíram, o silêncio reinou nos arredores enquanto todos olhavam para o orc que saiu. Oh! Saltando do pequeno penhasco, caminhando em direção ao orc que acabará de gritar, Silgus perguntou. Por que você está me deixando? Tremendo todo, o orc respondeu. Eu sinto que não há muito o que fazer e fomos emboscados pelos demônios e ainda não fomos capazes de defender o suprimento de comida que precisávamos desesperadamente para defender. Cortando o orc no meio da frase, a voz profunda de Silgus mais uma vez ressoou pela área. Não quero desculpas. Olhando para Silug diretamente nos olhos, o orc implorou enquanto ele dizia. Eu lutei com minha vida em risco e quase morri várias vezes durante a luta e eu te sirvo por mais de 30 anos e por favor, deixe-me ir, eu te sirvo fielmente por tanto tempo, eu não quero faça mais isso. Olhando para o orc diante dele por alguns segundos, Silug acenou com a cabeça. Eu entendo, não se preocupe. Acariciando o orc por seu ombro, Silug sorriu. No entanto, o sorriso logo desapareceu e Silug agarrou o orc pelo pescoço e o ergueu no ar enquanto um grito de dor ressoava pela área. Que é? Olhando para o orc em suas mãos, Silug apaticamente o apertou, e o som alto de ossos quebrando ressoou pelos arredores. Alguém mais? Jogando o corpo sem vida do orc para o lado, Silug olhou para os orcs diante dele. Depois de ver que ninguém ousava sair, Silug sorriu e disse. Bom, vamos lá. Carum. 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 Posteriormente, quando ele se virou, todos os orcs mais uma vez entoaram seu grito de guerra enquanto o seguiam. Desta vez, todos ficaram de costas retas sem ousar ser negligentes. Era evidente que sua demonstração de poder os havia conquistado. Não muito tempo depois, virando à direita no caminho da montanha, meus passos pararam por um momento enquanto eu olhava para a enorme cidade à distância. Depois de um tempo, quando me recuperei do meu estupor, não pude deixar de murmurar. Chegamos, e finalmente chegamos a Gudgodror. O lugar onde tudo começaria. Capítulo 169, Gudgodror 2. Gudgodror estava localizado a 3.000 metros acima do nível do mar, no topo de uma grande montanha desolada no hemisfério sul de Imorra. Depois que os demônios invadiram Imorra, os orcs não tiveram outra escolha a não ser migrar para o sul de Imorra, onde a terra era mais seca e o solo mais infértil. Os orcs não eram uma raça unida, pois sempre tenderiam a lutar uns contra os outros devido às suas personalidades. No entanto, com sua raça à beira da extinção, eles não tiveram outra escolha a não ser se unir.
Como resultado disso, depois de procurar por um tempo, os orcs conseguiram encontrar o local perfeito para estabelecer uma cidade e criaram Gudgodror, a última cidade orc restante em Imorra. Uma fortaleza impenetrável que se escondia entre um aglomerado de grandes montanhas. Marchando com os outros orcs, levantando a cabeça e olhando para longe, a voz de Kevin suavizou um pouco quando ele disse: "Então esse é Gudgodror?" Sim. Pela maneira como ele falava, era evidente que ele estava impressionado com a visão diante dele. No entanto, eu não poderia culpá-lo, pois eu também estava impressionado com o que vi. Em uma montanha diferente daquela em que estávamos marchando, outra enorme montanha apareceu à distância. Seu pico era majestoso e a topografia da montanha parecia íngreme e perigosa. À distância, a montanha parecia ter 3 lados que se estendiam verticalmente para cima, formando uma barreira natural semicircular que se estendia até o céu. Um oceano de nuvens flutuava acima dos cumes das montanhas, tornando o lugar ainda mais majestoso e misterioso. Alcançando 1/5 da altura dos cumes das montanhas, envolvendo a barreira semicircular natural da montanha, havia uma enorme parede artificial que bloqueava a passagem de qualquer coisa. Ao lado dos portões havia 2 estátuas enormes retratando 2 orcs olhando para o chão abaixo deles segurando 2 grandes machados que se entrelaçavam. As estátuas pareciam extremamente intimidantes, criando uma sensação opressiva e ameaçadora. No meio da parede havia um grande portão de madeira conectado a uma longa e larga ponte plana que ligava a 2 montanhas. Aquele em que Gudgodror estava e aquele em que estávamos marchando para chegar lá. Enquanto caminhávamos pela ponte de pedra, olhando abaixo da ponte, não pude deixar de engolir um bocado de saliva enquanto murmurava: "Quão profundo é isso?" Escuridão total. O que havia abaixo da ponte era uma escuridão total da qual eu não conseguia ver o fim. Se eu jogasse uma pedra na ponte, eu estimaria que ainda não seria capaz de ouvir o som da pedra atingindo o fundo alguns minutos depois de soltá-la, e parecia sem fundo. Ao nos aproximarmos dos portões, respirando fundo, tentei acalmar meu coração. No momento, meu coração batia mais rápido, e isso se devia às 2 estátuas na frente do portão. Essas 2 estátuas criaram um sentimento natural de medo em relação a qualquer um que olhasse para elas por muito tempo. Parecia que o verdadeiro orc estava de pé e olhando para mim. E quando eu quis dizer orc, não quis dizer um orc normal, mas um que estava em uma liga própria. Abrir os portões. Chegando antes dos grandes portões, saindo estava a figura de Silug. Olhando para a esquerda e para a direita e levantando seu grande machado no ar, ele gritou: "Eu, Silug, comandante da 3ª Legião de Gudgodror, estou esperando para relatar. Abra os portões e deixe-nos entrar." Enquanto ele falava, sua voz poderosa ecoava pela cordilheira. Não muito tempo depois que a voz de Silug desapareceu, o som alto de correntes caindo ressoou pela cordilheira enquanto as enormes portas se abriam lentamente revelando o interior da cidade. Quando o portão alcançou o topo, olhando para a vasta cidade diante de mim, não pude deixar de murmurar em voz baixa: "Então este é o verdadeiro Gudgodror. A última fortaleza orc em Imorra." Ao olhar para a cidade por trás dos portões, notei que a própria cidade parecia um tanto tosca, pois as infraestruturas não foram criadas com o melhor artesanato. Com seus telhados de madeira negra, paredes de mármore desbotado e o que pareciam ser os ossos de camaradas caídos e demônios, Gudgodror tinha uma atmosfera assustadora. A atmosfera era especialmente sufocante, pois os ossos podiam ser vistos em toda a cidade, como decoração ou como materiais para as casas. "Ei Ren, olhe ali." Enquanto observava os prédios ao nosso redor, sentindo um leve solavanco ao meu lado e ouvindo a voz de Kevin, virei minha cabeça e notei Kevin olhando para longe. "O que?" "Confira aquele prédio." Olhando na direção para onde Kevin estava olhando, logo avistei uma enorme infraestrutura erguida no meio da cidade. Como eu estava muito ocupado admirando a área ao meu redor, só notei o enorme edifício agora. 7 torres circulares e esguias feitas de pedra preta cercavam o prédio para o qual Kevin estava apontando.
A infraestrutura tinha o dobro da altura das torres e era o edifício mais alto que pude ver, com vista para toda a cidade. Da mesma forma feita de pedra negra, a infraestrutura alta se assemelhava a uma pirâmide, pois seu pico alcançava todo o caminho em direção às nuvens no céu. No entanto, ao contrário de uma pirâmide regular, sua infraestrutura era circular e não quadrada. Ao lado da estrutura circular em forma de pirâmide, enormes bandeiras vermelho-sangue tremulavam no ar, acrescentando ainda mais grandeza à infraestrutura. Mova-se! Entrando na cidade, Silug mais uma vez gritou para seu exército. Ao lado dele, mais 2 orcs apareceram levando-o para longe e mais especificamente o prédio alto à distância. Enquanto caminhávamos para frente, parados ao meu lado, Kevin franziu a testa. Pensando em algo, olhando para mim, ele perguntou. Então como vamos sair dessa situação? Agora que estavam na cidade, como iriam sair do exército? Isso era especialmente verdade considerando o fato de que eles estavam basicamente presos entre centenas de orcs. Ao ouvir a pergunta de Kevin, não respondi imediatamente porque hesitei. Logo peguei meu livro vermelho e o abri. Bem, eu de fato tinha um plano, mas provavelmente iria irritar alguém. Não ouvindo minha resposta, repetindo novamente, disse Kevin. Ei, como vamos nos separar dos outros orcs? Ainda olhando para o livro vermelho, eu disse vagamente. Ah, isso, nós apenas fazemos isso. Vendo o quão vago eu estava sendo e olhando para mim incrédulo, Kevin exclamou. Não me diga que você ainda não pensou nisso. Balançando a cabeça e fechando o livro, respondi imediatamente. Não, eu tenho um plano. Bem, você provavelmente não vai gostar. Parando por um segundo enquanto semicerrava os olhos sob a máscara, Kevin teve uma premonição sinistra enquanto perguntava cuidadosamente. Como eu não vou, Lu? Desculpe. Sorrindo sob minha máscara, colocando minhas 2 mãos na armadura de metal de Kevin, eu o empurrei. Enquanto o pressionava, fiz questão de pedir desculpas a ele. Você. Quem ousa? Batendo contra um orc próximo, levando um impulso com ele, Kevin caiu contra vários outros orcs. Sem olhar para o que estava acontecendo, me virando, com algumas pedras em meu dedo, atirei-as para mais alguns orcs parados diante de mim. Quem ousa? Quando as pedras atingiram os 2 orcs que apontei em seus capacetes, virando-se, os orcs gritaram alto enquanto olhavam para os arredores. Pouco depois, os 2 orcs que acertei se entreolharam. Apontando um para o outro, eles gritaram. Foi você. Seu bastardo nojento. Então foi você. Você quer tentar? Eu vou lutar com você. Em 1 minuto, ambos os lados levantaram suas armas e atacaram um ao outro, e uma pequena onda de choque apareceu como resultado do choque. Como você ousa? Empurrado para trás pela colisão dos 2 orcs, outro orc gritou alto enquanto levantava seu machado e golpeava. Eu vou matar você. Logo uma briga massiva se seguiu à medida que mais e mais orcs se juntaram à luta, criando um caos maciço. Felizmente, quando a luta ficou séria, eu já havia saído, caso contrário, poderia ter me encontrado em apuros. Se eu tivesse que ser honesto, essa estratégia não foi algo que eu inventei na hora. Lembro-me de ter visto isso em um filme, então tentei imitá-lo. Crie caos entre os orcs e aproveite a oportunidade para escapar enquanto todos estão distraídos. Como os orcs não eram as criaturas mais brilhantes e eram facilmente provocados, essa estratégia provou ser bastante eficaz. Se eles tivessem sido um pouco mais espertos, esse plano nunca teria funcionado. Além disso, eu sabia que tudo ia ficar bem. Olhando para o livro em minhas mãos que ninguém mais podia ver, eu vagarosamente me afastei do exército orc. Felizmente, eu tinha o livro comigo. Com isso, eu poderia ver se meu plano teria falhado ou não. É claro que, embora eu visse que o plano que planejava usar funcionava, isso não significava que o futuro descrito no livro estava correto.
Se eu tivesse errado meu tiro em direção aos 2 orcs, tudo não teria acontecido como o livro descreveu. Portanto, mesmo que o livro me mostrasse que tudo ia dar certo, não significava que iria garantir o sucesso e sempre havia uma chance de fracasso. Se eu tivesse errado, nada do que o livro me mostrou teria acontecido. Bem, já que está tudo bem agora, eu não deveria me aprofundar muito nisso. Guardando o livro e me virando, logo vi Kevin saindo furtivamente do exército de orcs. Logo seus olhos se encontraram com os meus. Bem, alguém não parece muito satisfeito. Olhando para ele por alguns segundos, acenei levemente para ele enquanto me esgueirava para as profundezas da cidade. Enquanto me movia, lembrando-me do rosto zangado de Kevin, um sorriso apareceu em meu rosto e murmurei baixinho para mim mesmo. Às vezes não consigo deixar de me maravilhar com o quão inútil eu posso ser. Embora não seja frequente, acontece, e quando acontece, bem, não posso dizer que eu era a pessoa mais agradável. Melissa Smalsnack provavelmente sabia o melhor. Capítulo 170, Good Codror 3. Dentro de um corredor escuro, um orc alto caminhou lentamente para a frente. A cada passo que dava, o chão abaixo dele tremia ligeiramente. Parando seus passos em frente à entrada do salão, Silug se ajoelhou e começou a olhar para o chão enquanto sua voz poderosa ressoava pelo corredor. Eu, Silug, estou aqui. Enquanto a voz de Silug ecoava pelos arredores, ele só encontrou silêncio. No entanto, Silug não se importou enquanto permanecia ajoelhado no chão. Digitar. Exatamente 5 minutos depois que Silug fez sua presença conhecida, uma voz escura e rouca sacudiu todo o edifício enquanto uma pressão enorme engolfava o corpo de Silug completamente. KHRR, sim. Suportando a pressão com força e se levantando, Silug lentamente caminhou em direção ao corredor diante dele. Ao entrar no salão, a primeira coisa que Silug viu foram enormes braseiros pendurados em 10 colunas de marfim ao lado do salão, iluminando todas as partes do salão, incluindo o piso de carvalho marrom escuro coberto por um tapete preto, comprometido com a pele de algum tipo de besta. O tapete corria do trono para baixo no centro do salão até a entrada onde Silug estava andando. Estandartes retangulares com sigilos pretos e vermelhos pendurados nas laterais das paredes e entre cada estandarte havia um pequeno altar cheio de velas, iluminando as estatuetas de criaturas poderosas representando orcs ou outras criaturas fantásticas, como dragões e gárgulas. No meio do salão estava um trono magnífico feito de ossos com 2 estátuas imponentes retratando 2 grandes orcs segurando suas armas. O trono estava coberto de gravuras sagradas e fixado em cada uma das pernas dianteiras havia um rubi vermelho que pulsava continuamente em um tom vermelho como um coração. Sentado no topo do trono estava uma figura cujas feições foram obscurecidas por uma grande sombra projetada pelas 2 estátuas próximas ao trono. No entanto, apesar do fato de que suas feições não podiam ser vistas, sua presença majestosa envolvia todo o salão, fazendo com que qualquer um que o visse se sentisse inconscientemente inferior. Chegando alguns metros antes da figura obscura, ajoelhando-se, Silug falou mais uma vez. Silug, está aqui para relatar. O silêncio mais uma vez prevaleceu sobre os arredores enquanto a figura sentada no trono observava Silug de seu trono. KHRR, KHRRR. A cada respiração que a figura dava, o corredor tremia ligeiramente. Virando a cabeça para o lado, a figura falou friamente. Zornaral. Sim, pai. De pé ao lado do trono estava um orc de aparência bastante jovem. Ele tinha apenas metade da altura de Silug e seus músculos não eram tão pronunciados. No entanto, uma presença real e majestosa exalava de seu corpo que era apenas ligeiramente inferior ao orc sentado no trono. Zornaral. Esse era o nome do jovem orc ao lado do chefe orc sentado no trono. Nascido há 16 anos pelo atual chefe de Good Codror, Zornaral foi exposto aos melhores recursos e à melhor educação possível, tornando o orc com maior potencial. O jovem chefe. Era assim que todos na cidade o chamavam de anciãos e o chefe decidiu unanimemente torná-lo o próximo chefe.
Além do chefe atual, nenhuma outra figura era tão importante quanto Zornaralg, que era o próximo chefe na linha. Ele era a última esperança que os orcs tinham de recuperar a terra perdida de Imorra. Atualmente, o motivo de sua presença na reunião era porque seu pai, o atual cacique, queria que ele observasse e entendesse em que consistia seu trabalho. Ele queria que ele aprendesse com ele e Zornaralg naturalmente entendeu isso. Apontando para Silug ajoelhado no chão, a figura sentada no trono, o atual chefe orc de Gudkodror perguntou: "O que você acha?" Virando a cabeça para o pai que estava imponentemente sentado no trono, Zornaralg disse lentamente: "Pai, e o pecado de Silug é inegável, ele deveria ser punido." Respirando alto, o chefe orc acenou com a cabeça enquanto perguntava: "KHHRR, sim, Zornaralg, qual você acha que é a punição apropriada para o fracasso dele?" Sem hesitar, Zornaralg respondeu: "Morte." "Tem certeza?" Acenando com a cabeça resolutamente, Zornaralg olhou para Silug ajoelhado no chão, cujo rosto era inexpressivo. Com um traço de desgosto no rosto, Zornaralg disse: "Sim, nós orcs não precisamos de fracassados como ele, por que devemos mantê-lo?" Olhando para Zornaralg por alguns segundos, voltando sua atenção para Silug, a voz poderosa do chefe orc ressoou pelo corredor enquanto ele perguntava: "Silug, você tem algo a dizer contra a decisão de Zornaralg?" Ouvindo seu nome sendo chamado, levantando a cabeça e olhando profundamente nos olhos de Zornaralg, Silug acenou com a cabeça. "Sim." Ouvindo a resposta de Silug, sentindo-se desafiado, Zornaralg levantou a voz enquanto gritava com Silug: "Você se atreve!" Erguendo a mão do apoio de braço do trono, o chefe orc olhou para Zornaralg. "Cale a boca. Só fale quando for a sua vez de falar, caso contrário não interrompa." Assim que sua voz saiu de sua boca, toda a sala tremeu violentamente. Uma energia terrível se propagou para fora do corpo do chefe como uma onda turbulenta enquanto engolfava todo o salão. Percebendo seu erro e abaixando a cabeça, Zornaralg acenou com a cabeça. "Sim, pai. Como o próximo chefe na linha, você precisa pensar a longo prazo em vez de a curto prazo. Como líder, você deve sempre ser composto e não deve deixar que nosso instinto primordial nublar ou tomar decisões." Iluminado, Zornaralg acenou com a cabeça em compreensão. "Entendi, pai." "Bom." Vendo que Zornaralg havia entendido, voltando sua atenção para Silug, a voz do chefe orc mais uma vez ressoou pelo corredor. "Então, Silug, já que você está tão insatisfeito com a decisão do meu filho, diga-me por que devemos mantê-lo." Olhando respeitosamente para o chefe orc diante dele, Silug levantou a voz quando disse: "Eu, Silug, comandante da terceira legião de Gudkodror, tenho muito a oferecer." "Oh! Como o quê? É melhor você soar convincente ou eu posso apenas fazer o que meu filho propôs?" Socando seu peito uma vez, Silug disse: "Minha força, minha lealdade, meu sangue e minhas tropas." Erguendo a sobrancelha, o chefe orc bufou. "Suas tropas? As que estavam lutando lá fora há pouco." Ouvindo a declaração principal do orc, a voz de Silug permaneceu estoica enquanto ele continuava: "Sim, eles são fielmente leais a mim e me matar teria um efeito prejudicial no moral das tropas que você não pode fazer no momento. Matar-me também afetaria negativamente o poder geral de nós orcs, já que me matar significaria matar um recurso importante para os orcs." Parando por um segundo, Silug disse em voz alta: "Me matar resultaria em sua posição de tremer." Agarrando-se ao apoio de braço de seu trono, o chefe orc semicerrou os olhos. "Oh! Você está me ameaçando? Sejam humanos, elfos, demônios ou anões, as lutas pelo poder eram normais. Teria sido estranho se o atual chefe orc não tivesse outras pessoas competindo por sua posição. O ponto de Silug era bastante válido, pois sua morte significaria que o atual chefe teria seu poder consideravelmente enfraquecido, pois não apenas ele perderia um comandante poderoso, mas também muitos soldados leais a Silug.
Normalmente o atual chefe Orc teria notado a pequena ameaça quando sua posição foi solidificada. No entanto, olhando para Zornaralga ao lado dele, ele teve que tomar sua decisão com cuidado. Embora sua posição estivesse solidificada, a posição de Zornaralga ainda não estava. Se ele perdesse o apoio de Silug, sua ascensão como próximo chefe se tornaria muito mais difícil. Simplificando, isso faria mais mal do que bem para Zornaralgo, pois permitiria que os rivais ganhassem um tempo valioso para crescer. Isso não poderia acontecer, e Silug sabia disso. Percebendo o chefe Orc caindo em profunda contemplação, balançando a cabeça, Silug levantou a cabeça e olhou para o chefe Orc diretamente em seus olhos enquanto ele dizia friamente: Não, não estou te ameaçando, e só sei o meu valor. O silêncio logo prevaleceu sobre os arredores. Olhando profundamente para os olhos de Silug por alguns segundos, o chefe Orc bateu no braço de seu trono por alguns segundos antes de abrir a boca. KHHRRR. KHRRR, e muito bem. Acenando com a cabeça, o chefe Orc olhou para Zornaralgo enquanto murmurava: Você ainda tem um longo caminho a percorrer, Zornaralgo. Voltando sua atenção para Silug, a poderosa voz do Orc sacudiu todo o salão enquanto ele falava em voz alta. A partir de agora, Silug, comandante da Terceira Legião de Gudkodror, será demitido de suas funções e guardará o depósito de alimentos pelos próximos 3 anos, e até então, ele não terá mais nada a ver com a Terceira Legião e será apenas responsável para salvaguardar o principal abastecimento de alimentos. Olhando profundamente para Silug enquanto ele liberava sua pressão, disse o chefe Orc: Você tem algum problema? Com um rosto incomparavelmente escuro, Silug se levantou e balançou a cabeça. KHHRRR, e não, vou obedecer. Virando-se, Silug logo deixou o corredor. Quando ele se virou, seu rosto tornou-se especialmente assustador. Se olhares pudessem matar, então agora mesmo Silug poderia massacrar um exército inteiro. Embora sua punição fosse mais leve, Silug sabia que era apenas uma máscara. Ao separar ele e suas tropas por 3 anos, o chefe Orc estava tentando diminuir a lealdade que eles tinham para com ele, para que no futuro ele pudesse realizar a mesma façanha. Enquanto seus pensamentos paravam ali, Silug cerrou os dentes com força enquanto saía do prédio. Não pense que deixarei seu plano dar certo tão facilmente. Não muito longe de onde Silug estava, em um local bastante isolado em Gudkodror, com Kevin ainda lançando adagas para mim, sentei-me vagarosamente no chão e tirei a armadura volumosa. Aia, e isso foi muito abafado. Quando joguei a armadura para o lado, não pude deixar de respirar ar fresco enquanto me regozijava com o fato de não precisar mais usar a armadura. Me senti como se estivesse dentro de uma sauna. Você realmente não vai abordar o fato de que você literalmente me empurrou para os orcs e me abandonou? Olhando para mim de cima, a boca de Kevin se contorceu. Que? Sim. Voltando minha atenção para Kevin, eu disse estupidamente: Bem, nós conseguimos sair, não é? Além disso, você também não está ferido, certo? Não, Bu. Chega disso, temos coisas mais importantes para conversar. Cortando Kevin antes que ele pudesse terminar de falar, eu desviei a conversa. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Desamparado, Kevin acenou com a cabeça enquanto perguntava: Então, o que você está planejando fazer? O que estou planejando fazer? Tirando as almofadas de metal dos meus braços, um leve sorriso apareceu em meus lábios. Canalizando psions de chamas para a ponta dos meus dedos, comecei a estalar meus dedos. Assim que estalei os dedos, uma pequena chama vermelha apareceu na minha mão. Olhando profundamente para a chama na minha mão, eu disse: Vamos acender a chama que se alastrará sobre Morra e não deixará nada além de devastação em seu rastro. Parando por um segundo enquanto o sorriso em meu rosto se aprofundava, olhando para Kevin por alguns segundos, cerrei meu punho e disse: Nós vamos começar uma guerra.